O que você acredita hoje ser o maior problema no relacionamento entre pais e filhos? Desconexão. Como assim, Camila? Explica. Pais, presta atenção. Pais. Eu sou mãe e eu tive uma mãe. Eu tive um pai. E eu entrei no meu casamento, no meu papel da maternidade, carregando a minha mochila. Que mochila é essa? Das minhas histórias, do meu passado, das minhas experiências, do que eu acredito sobre mim, do que eu espero da vida, o filtro que a vida me ensinou a colocar sobre mim. Resumindo, a nossa mochila, nossos erros, nossos acertos, a nossa identidade ou a nossa distorção da nossa identidade. E aí, na hora que eu tenho um filho na minha frente, na hora que eu tenho uma filha na minha frente, na hora que eu tenho que educar, é muito natural que eu transfira para essa criança os meus medos, as minhas expectativas, as minhas fraquezas, as minhas fraturas emocionais, que por mais que seja a pessoa que eu mais amo no mundo, quem é pai e mãe sabe, ninguém ama mais um filho do que um pai e uma mãe. Mas a mochila vem junto. Então eu entendo que o maior desafio na hora de criar um filho é eu curar as minhas emoções para que eu não passe para ele a minha história. A minha história de casamento não tem que ser a da minha filha. A minha história emocional não tem que ser da minha filha. A minha história com meu pai e com a minha mãe não tem que ser a da minha filha comigo e com meu pai. Então é quebrar um padrão. Esse que eu acho que é o primeiro desafio. E o segundo, pais que olham para os seus filhos como se fossem uma forminha de gesso. Sabe a forminha de gesso? Uma forminha de gesso do Mickey e da Minnie. Coloca um gessinho, leva para secar e quando tira, tem lá 10 Mickeyzinhos, 10 Minniezinhos. Aí você vai criar a Mickey 1, a Mickey 2, a Mickey 3 como se fossem iguais. A Minnie 1, a Minnie 2, a Minnie 3 como se fossem iguais. Nossos filhos são únicos, são completamente únicos, diferentes. Eu tenho Mateus, Júlia e Daniel e são completamente diferentes. E se eu tentasse criá-los, se eu esperasse deles uma velocidade de resposta, uma atitude, ser simpático ou ser antipático, se eu idealizasse um padrão de comportamento para eles, eu vou destruir a identidade deles. Então o maior problema que os pais têm hoje é que eles entram no relacionamento, na missão de criar filhos com as suas feridas emocionais. Eles não saram as suas feridas antes de criar seus filhos. E segundo, eles tentam que os seus filhos atendem às suas expectativas e eles criam um padrão como se fossem tudo Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, são únicos, são diferentes, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de reagir, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem um propósito, um chamado. Então, a falta de individualidade é uma das maiores ameaças na criação dos filhos.